Então, queridos, hoje nós vamos encerrar o capítulo 1, com este assunto tão importante de que fala o nosso escritor, apóstolo, irmão de Jesus, chamado Tiago, viu? Esse Tiago aqui é irmão de Jesus. Os irmãos de Jesus foram Tiago, José, Simão e Judas. E teve irmãs também, filhos de José, filhos biológicos de José com Maria. Não é? Só Jesus é que foi gerado de forma sobrenatural. Mas Jesus teve irmãos. Não era nenhuma desfeita uma mulher ter filhos, pelo contrário, era uma bênção, viu? Então, Tiago aqui falando nesses 3 versículos, nesses 2 últimos versículos, fala, irmão, sobre a religião pura e imaculada. Você sabe o que quer dizer a palavra religião? A palavra religião vem do latim religare, o verbo religare, que tem o sentido de ligar outra vez. Essa ideia de religião dá a entender que o homem foi desgarrado de Deus, ficou desgarrado. Isso aí é verdade. Bota um pouquinho mais de médio, por favor. Ficou desgarrado. Isso aí está correto. E para o homem voltar para Deus, se religar a Deus, então foi criada a religião. Essa é a visão, digamos, sociológica da religião, da palavra religião, da etimologia, do significado original da palavra. Religião, religar o homem a Deus. Porém, pela Bíblia, quem é que liga o homem a Deus, irmãos? Quem é que religa o homem a Deus? Jesus, não é a religião. A religião não liga o homem a Deus. Religião é um esforço do homem para buscar o Criador ou buscar uma divindade qualquer, não é? A religião espírita não busca Deus, busca os espíritos, não é? O budismo não busca Deus, busca se reencontrar com o cosmos, não sei o quê, entende? O islamismo não busca Deus. O islamismo, ele diz que a pessoa vai passar por 7 céus e atingir o último céu, o paraíso deles, onde cada homem terá 42 virgens à disposição deles. Isso tem todo tipo de religião. No mundo são mais de 20 mil, tem estatística até que existe 40 mil religiões no mundo. Tudo isso, irmãos, é o esforço do homem em busca da espiritualidade, de crer num ser superior. Porém, a Bíblia nos mostra que Jesus disse em São João, capítulo 6, não é? 14:6, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Dê glória a Deus. Ninguém vai a Deus a não ser por Jesus. Ninguém se liga com Deus a não ser através dele. Ou alguém que se desvia, se afasta, se desgarra, não pode se religar com Deus a não ser através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente. Alguém até questiona, os cristãos são muito presunçosos, acham que só eles é que estão salvos, só eles é que vão para o céu, as outras religiões não valem nada. Não, as outras religiões têm seu valor, porém, para o céu só há um caminho, Jesus Cristo, nosso Salvador. Creiam ou não creiam, queiram ou não queiram, essa é a palavra de Deus que não pode mudar. Portanto, religião quer dizer isso, não é verdade? Religião quer dizer isso. E agora o apóstolo Tiago, nesses versículos que nós lemos, mostra 3 características da verdadeira religião. 3 características da verdadeira religião. Vamos meditar um pouquinho nelas, nesses poucos minutos, porque depois quero uma reunião com os nossos dirigentes
de congregação. Primeira característica da pessoa que está na prática da verdadeira religião. Quer dizer, religião não salva, mas a Bíblia, através de Tiago, nos mostra que é possível ter uma verdadeira religião. Religião no sentido de uma prática de uma vida devocional, numa vida de testemunho, não é? Para poder servir a Deus. Então a verdadeira religião qual é? Tiago diz, é saber refrear a língua. Viu, meus irmãos? Um verdadeiro crente em Jesus tem que saber dominar a língua. Viu, crianças? Ô criança, vocês têm língua? Tem? Todo mundo tem língua, não é verdade? Pois aqui está dizendo que quem realmente serve a Deus tem que saber controlar a língua. Não pode dizer o que quer, não pode cantar o que quer, não. Tem que saber o que vai falar. O menino ali achou interessante, botou a língua para fora. Muito bem, meu filho, é para lembrar, não esquecer nunca. Você tem que refrear a língua, tá certo? Tem crente adulto que não sabe refrear a língua e dá mau exemplo para os seus filhos, não é verdade? Não, meu irmão, precisa saber refrear a língua, dominar a língua. E o Tiago diz aqui que se não sabe refrear a língua, a religião desse é vã, não serve para nada. Ou seja, então vamos pensar em cristão. Um cristão que está na Assembleia de Deus, em Parnamirim, ou numa em outro lugar, na outra igreja, e ele é um linguarudo, ele é um falador, a religião desse é vã. Esse cristianismo não vale absolutamente nada. Religião vã quer dizer uma coisa que não vale nada. Para Deus não vale nada, irmãos. Viu, crianças? Ô crianças, por que é que a gente usa gravata? Presta atenção, eu vou me dirigir a essas crianças várias vezes, porque eu estou achando esse conjunto muito bonito. Isso aqui é o quê? Hein, criança? Gravata. Quem usa a gravata são os homens, não é? Você sabia, criança, que tem um tipo de crente na igreja, uns homens, que não precisa usar gravata? Sabia? Não, né? Eu vou explicar. É que a língua deles é tão grande, a língua deles é tão grande, tem deles que a língua arrasta no chão. Vai até a cintura, a língua desses linguarudos. Aí eles não precisam de gravata. Eles pegam a língua e fazem assim, ó, aqui para nós, viu? A língua deles é muito grande, aí ele enrola a língua no pescoço assim, dá um nó e a língua fica pendurada assim. É língua de gravata, é o crente falador, linguarudo, viu? Não queira ter essa língua não, viu, criança, quando você crescer, não. E tem mulher que tem língua também grande, não é língua de gravata, é língua de cinto. Ela não precisa usar cinto, ela bota a língua para fora e segura a saia com a língua dela. Deus te guarde desse tipo de língua, viu, minha criança? Deus te guarde disso. Tem crente língua de gravata. Eu aprendi isso, não é original meu não, foi com um pastor da Paraíba, e falou nisso uma vez num congresso que eu fui lá, disse, está aí, eu vou aplicar isso na igreja, para certos tipos de crente, que graças a Deus são uma minoria, mas tem, meu irmão, gosta de falar da vida alheia. E o esporte predileto deles é falar do pastor, é falar da administração da igreja, é falar de família de pastor, mas eles gostam, eles adoram, sabe o quê? E muitas vezes mentem, inventam história que nunca aconteceu, porque o crente da língua de gravata, geralmente ele é um boateiro, ele gosta de espalhar boato, de fazer fofoca, tem fofoqueiro e fofoqueira, cuidado, irmão. Esse povo não entra no céu. Não entra porque Tiago está dizendo, se não sabe refrear a sua língua, a religião é vã. Pouca gente deu glória a Deus, é isso mesmo, porque língua de gravata não merece glória a Deus, não. É natural isso, irmãos. Então, muito cuidado com a língua, viu, irmãos? Muito cuidado com a língua, não é a primeira vez que eu ensino isso aqui, é porque o texto prevê isso, né? Fala disso, é um tipo de religiosidade sem valor,
Olha, crente de língua grande, mulher de língua grande, homem de língua grande, é crente que não tem unção de Deus. Não tem unção de Deus. É uma religiosidade sem vida, sem poder, sem salvação. E uma pessoa é conhecida pelo que ela expressa. Jesus disse, né? Da abundância do coração fala a boca. A boca fala do que o coração está cheio. Jesus disse. Um certo irmão ia num trem daqui para Ceará-Mirim. Isso foi no tempo dos meus avós. E o pastor Manuel Leão de Natal. Alguém conheceu o Manuel Leão aqui? Levanta amém. Para ver que eu estou velho mesmo. Ainda tem alguns da minha época aí, da quarta idade. Manuel Leão era um homem mais velho do que eu, 70 e quase de 80 anos, mas ainda é forte. Ele andava distribuindo folheto por aí, com a maleta na mão, etc. E ele saía no trem, distribuindo folheto no trem para todo mundo, até Ceará-Mirim, e voltava. E um dia ele estava no trem, quando viu um crente discutindo com um incrédulo. O crente dizia uma coisa, o incrédulo dizia outra, o crente falava uma coisa, o incrédulo debochava, criticava, etc. E Manuel Leão escutou aquilo e se incomodou. Se levantou no trem e disse lá para o irmão: fecha a boca do loquaz. Loquaz é o falador. Aí o crente não entendeu e disse: como é que eu fecho? Ele disse: fechando a tua. Fechando a tua. Irmão, muitas vezes você tem que saber fechar a boca, viu? Quem muito fala, muito erra. E é bom pensar antes de falar. O verdadeiro crente pensa antes de falar, para não dizer o que não deve e ouvir o que não gostaria de ouvir. Isso é sabedoria prática. Então, cuidado, precisamos saber refrear a língua. Daí a importância do autocontrole, irmãos. A língua, ela não se mexe sozinha, não. A língua, para se mexer, você tem que pensar, você tem que querer, né? Se você quiser botar a língua para fora, tem que pensar na sua cabeça. Você tem que mexer a língua, é na cabeça. Você vai falar, é o seu pensamento que fala. Então você precisa ter controle da sua mente. E isso o crente faz com um fruto muito importante que está lá em Gálatas 5:22. Qual é o culto que dá a condição para a gente refrear as emoções, refrear a língua, controlar o espírito? Que fruto é esse, irmão? Quem se lembra? Não ouvi, não. Responderam ali. Temperança. Só os homens digam temperança. Só as mulheres digam temperança. Só as crianças digam temperança. Eu quis pegar você, sabendo se você estava atento ao que eu estava dizendo. As crianças estão atentas, está vendo? Senão elas não respondiam na hora. Temperança, irmão, fala de equilíbrio, de autocontrole, equilíbrio emocional, entende? Emocional, tenha cuidado. Eu estava agora lá em Portugal e fui comprar um objeto lá para Íris, numa loja de um chinês, tá assim de chinês lá. Mas, meu irmão, parece que eu cheguei na hora errada. O chinês estava brigando com a mulher. A mulher dele trabalhando na loja, e parece que a mulher vendeu um objetozinho desse tamanho, irmão. Desse tamanho. Um negocinho lá que estava vendendo para uma cliente lá, e parece que a cliente não gostou, porque o negócio não deu certo, quebrou, não sei o quê. Eu não sei o que é que o homem dizia, porque ele falava chinês. Eu sei inglês, francês, espanhol, mas chinês não. E eu cheguei lá, o homem nem prestou atenção que o cliente estava chegando. Ficou dando carão na mulher, brigando com a mulher, falando bem alto. E a pobrezinha da chinesa, bem magrinha, bem baixinha, procurando justificar. Eu entendi que ela estava procurando justificar. E o homem descontrolado, sem nenhum respeito à esposa. E sem nenhum respeito a quem estava chegando ali, eu, um estrangeiro, ele lá descarregando a sua ira, a sua raiva em cima da mulher. Eu fiquei ali pensando e orando: meu Deus, não me deixe presenciar aqui uma agressão física a esta mulher, não é?
E Deus abençoou que não houve agressão física, mas houve agressão verbal. A mulher ficou pálida, a mulher ficou descontrolada. Entendeu, meus irmãos? Ô, meu filho, procura botar temperança nesse tom, que está querendo se descontrolar aí, viu? Tem que ter temperança ali também. E então, finalmente, eu chamei a atenção dele. Ele fala português. Na hora que estava brigando com a mulher, brigava em chinês. Mas ele, para vender, vende em português. Eu digo, o senhor pode me atender? Aí a mulher foi me atender. Ela me atendeu muito educadamente. Comprei e fui embora e orei para aquele casal. Meu Deus, que homem sem educação. Que homem sem equilíbrio emocional. Não é? Que não sabe controlar o espírito. Cuidado, irmãos. E isso que você fique sabendo que tem crente que é pior do que esse chinês. Marido crente, mal educado, estúpido, ignorante, inclusive até que já bateu na esposa dele. Que vergonha para o evangelho. Que tristeza um crente não saber se controlar sua língua e espírito. Não é? E pior ainda se ele pegar uma mulher também do tipo dele. Que ele diz uma palavra para um lado, ela diz para o outro, e daqui a pouco pode ir até a agressão física. Como um certo pastor uma vez, quando eu dou seminário para casais, eu conto esse exemplo também, na hora que falo do relacionamento do casal. Preste atenção, criança, essa história que é interessante. O pastor saiu de casa e disse, eu vou visitar o casal de irmão da igreja dele. Meu irmão, quando ele chegou assim na esquina, faltava assim uns 50 metros, já começou a ouvir os gritos do casal dentro de casa. Aí o pastor disse, meu Deus, parece que está vindo da casa do irmão fulano. O pastor se aproximou de igreja, devagarzinho. Quando chegou perto da porta, ficou escutando. Era o marido dizendo palavrão com a esposa dizendo palavrão com ele, um rogando praga no outro, um dizendo você não presta. O marido dizia, quem não presta é sua mãe, não sei o que, você e tal. E ele dizia, você é igual a seu pai, você não... E o pastor ficou aqui, meu Deus, eu acho que eu cheguei na hora errada. Aí teve uma hora lá que ele botou a cabeça assim na porta, aí a mulher viu. Quando a mulher viu, irmão, olha a hipocrisia, o crente terrível. A mulher disse, pastor, parou de gritar e disse, pastor, pai do senhor, pastor. Pai do senhor, pastor, tão mansinha. O marido também olhou assim, pastor, o senhor estava aí, pastor? Pastor, o senhor estava aí, pai do senhor? Pai do senhor, eu estou aqui desde que eu vi o primeiro prato voar aqui. Eu fiquei vendo você jogando colher nela, ela jogando prato em você. Oh, que vergonha. Eles abriram a porta morto de vergonha, pastor, entre. E o pastor então sentou com aquele casal e foi dizer, o que é que vocês estão fazendo? Os vizinhos estão escutando um negócio desse, que eu escutei lá da esquina. Faltou o quê? Fruto da temperança, autocontrole. Marido não pode gritar com a mulher, marido cristão, nem mulher cristã gritar com o marido. Não, meu irmão, você é templo do Espírito Santo de Deus, que habita em você. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Você não pode agir como no velho tempo. 2 Coríntios 5,17, está escrito, eis que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Novidade de vida. Primeira característica de uma verdadeira religião, saber controlar a língua, o espírito. Segunda característica, visitar órfãos e viúvas, está no versículo 27. É uma religião que é solidária, que tem solidariedade com aqueles que precisam. Uma das coisas do cristianismo, ele é integral. Existe tipo de cristianismo por aí, que é só de palavra, só de boca. Deus não gosta desse tipo de cristianismo, irmão. Cristianismo só de sermão bonito, de pregação bonita. Não, meu irmão. Cristianismo não é somente
pregação. Não. No grego tem uma palavra interessante, didaquê, a proclamação do Evangelho. Cristianismo não é só, a verdadeira religião, quer dizer, o cristianismo não é só pregação, não é só ensinamento. Não, cristianismo não pode ser só de palavra. Cristianismo tem que ter uma coisa chamada koinonia, que quer dizer comunhão. Pregação, comunhão. Mas tem uma terceira coisa que entra no assunto de hoje. Você que gosta disso, anote. Didaquê, proclamação. Koinonia, comunhão entre nós e Deus e entre nós e Deus. E a terceira coisa é diaconia. Anotou, você que é curioso, gosta dessas coisas? Hein? Diaconia quer dizer do grego serviço. Então o verdadeiro cristianismo, ele proclama o Evangelho, ele pratica a comunhão com Deus e com os outros, e ele desenvolve a diaconia, quer dizer, o serviço. Tem que ter o serviço, meu irmão. A diaconia quer dizer assistência aos necessitados. Viu? O homem é formado de espírito, alma e corpo. O Evangelho de Cristo transforma o homem totalmente, porque ele atinge o espírito, atinge a alma, quer dizer, as emoções, os sentimentos, e atinge o corpo também. A parte física do cristão é beneficiada pelo equilíbrio do espírito com a alma e com o corpo. Entende? Agora o corpo representa as necessidades físicas, necessidade de comer, não é? Necessidade de vestir, necessidade de dormir, repouso, não é? E outras necessidades de conhecimento, de estudar, de trabalhar, etc. e tal. De dinheiro, de finanças, são as necessidades humanas. O cristianismo tem o dever de dar assistência também nessa parte. Não de qualquer forma, porém, com sabedoria, com prioridades. Entende? Então, visitar órfãos e viúvas. Órfãos e viúvas representam os necessitados. Necessitados. Tiago, mais na frente, a gente vai estudar isso, mais na frente. Parece que é no último capítulo dele, quando ele diz assim: se teu irmão tiver fome, ou tiver nu, e procurar você, e você disser assim para ele apenas: Pai do Senhor, meu irmão, vou orar por você, viu? Pai do Senhor, vou orar por você. Tiago diz: essa fé não vale nada. Tiago diz: a fé sem as obras é morta, é nula. Ele aqui está dizendo: a verdadeira religião é também cuidar dos necessitados, dos carentes, daqueles que não têm o que comer, dos meninos de rua, também das crianças abusadas sexualmente, dos injustiçados de todo tipo. Isso faz parte da religião pura, não é? Por exemplo, tem gente que tem igreja por aí que é tão rica, meu irmão, que não aceita nem pobre lá. Sabia? Que cristianismo desgraçado é esse? Que o pobre não tem lugar lá. Em São Paulo, como pastor amigo meu, disse: olha, Reinaldo, aqui a Assembleia de Deus cresce, até tem uma igreja aqui que ela é tão rica, os crentes lá, é tudo caixa alta, e lá quando uma pessoa pobre aceita Jesus, uma pessoa pobre chega na igreja de chinela japonesa, pessoa pobre, a roupa simples, eles deixam ir lá na frente, até ora pela pessoa, mas na hora de anotar o nome, diz: você mora onde? Eu moro no bairro tal, assim, assim. Meu filho, o conselheiro diz, sabe? Meu filho, aqui não é lugar para você, não. Quanto é que você ganha? Não, eu vivo de biscate. Não, ganho um salário mínimo. Olha, aqui não dá certo para você, não. Procure a Assembleia de Deus. Manda mais, Jesus, manda mais. Gente que as igrejas estão rejeitando por aí. Pode mandar. Entendeu? A igreja não é um lugar de... não é uma entidade social, estritamente não. Mas ela tem que fazer assistência social.
ação social, através do nosso CASEMP, nosso centro social. Quando não tinha CASEMP quem criou foi o pastor Santana, de saudosa memória, mas quando não tinha, quem cuidava de tudo, dos pobres, necessitados, da cesta básica, era a igreja somente, era o tesouro da igreja, acabou. Hoje ele criou essa instituição, que é muito boa, não é? Nós damos alimentos, cestas básicas, vocês contribuem com alimentos aqui, e aquele que vocês trazem não dá, o CASEMP adquire mais uma quantidade e doa para os irmãos carentes, que os pastores indicam. Agora tem um limite, por exemplo, chegar agora mais 10 atrás de cesta básica, não tem. Para aumentar a cesta básica tem que haver mais contribuição com cesta básica. Mas não damos só a comida não, damos curso, o CASEMP realiza por ano muitas vezes 20 cursos. Para ensinar as pessoas a ter uma atividade, uma renda, poder se capacitar. Lá nós temos 20 computadores, tem curso de computação, procure saber lá, para aprender a fazer o curso de computação. Irmãs dão curso de corte e costura, curso de artesanato, tem as irmãs que dão curso de cabeleireiro, meu Deus, tem muito salão de beleza em Parnamirim, muitos de crentes, que fizeram o curso do CASEMP. Isso é ação social, é cuidar dos necessitados, irmão. E aquele que não tem mesmo para onde ir, a igreja socorre. Poucos dias uma pessoa me telefonou e disse: pastor, uma irmã fulana aqui perto da minha casa, pessoa não crente, está prostrada e está sem assistência. Imediatamente peguei o telefone, me deu o endereço aí, liguei para a irmã da comissão de visita, liguei para outras pessoas, mexi com um bocado de gente para dar assistência lá. E louvo a Deus, porque depois um dos filhos me disse: pastor, ela está bem assistida, graças a Deus. Além disso, encaminhamos aquela irmã para o abrigo Bom Samaritano da igreja lá em Natal, que tinha uma vaga. Nós mandamos uma carta para abrigar aquela irmã idosa que não tinha quem cuidasse dela, prostrada numa cama. A igreja tem que cuidar disso, meus irmãos. Essa é a segunda característica, viu? Veja que Jesus multiplicou o pão. Quantas vezes Jesus multiplicou o pão? Uma vez? 2 vezes. Viu, criança? Jesus multiplicou o pão 2 vezes. Uma vez ele multiplicou. Qual é a criança que sabe dizer quantos pães e peixes Jesus multiplicou uma vez? Quantos pães Jesus multiplicou? Uma criança tem. Quanto? Faça assim com a mão. 5 pães. Quantos peixes? 2. Gostei. Pois bem, para quantas mil pessoas ele alimentou? Quem se lembra? 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Umas 15.000 pessoas. Depois ele multiplicou pão e peixe de novo para outras pessoas, milhares de pessoas. Ele multiplicou o pão 2 vezes. Quer dizer, ele multiplicou o pão porque ele queria atender a necessidade física das pessoas. A terceira característica da verdadeira religião, para concluir o capítulo hoje, é guardar-se da corrupção do mundo. Visitar órfãos e viúvas, cuidar desse estado. Guardar-se da corrupção do mundo, irmão. Esse aqui é um dos pontos muito sérios. Eu usei aqui neste texto, eu disse que Jesus usou uma dialética perfeita. Dialética é um tipo de argumentação que você usa 3 coisas: a tese, antítese e síntese. Jesus fez as 3 coisas. Ele emitiu uma antítese dizendo o seguinte: Tiago, aliás, quem não sabe refrear a língua está enganado. Aí chegou uma síntese dizendo: verdadeiro religioso não se interessa pelo sofrimento alheio, religião na prática, e ao mesmo tempo cuida do Espírito, zelando pela santidade, guardando-se da corrupção do mundo. É a síntese. Não adianta, irmão, ser caridoso, dar esmola. O Espírita faz muito isso. No Espiritismo tem uma frase lá de Allan Kardec que diz assim: fora da caridade não há salvação. Mas caridade para ele é a filantropia, é dar esmola, é dar roupa, é ajudar as pessoas carentes, é arranjar coisa para os hospitais. Eles fazem muito isso e fazem às vezes melhor do que a gente. Mas eles fazem isso, sabe para quê? Pensando que isso
vai contribuir para a sua salvação. Aí onde está o grave engano. Pode fazer o que quiser, dar R$1 milhão por mês de comida, mas se não aceitar Jesus como Salvador, não vai para o céu, porque a Bíblia diz em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, escute, não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas logo em seguida o versículo 10 diz, mas Deus preparou as boas obras para que andássemos nelas. O salvo não é salvo por causa das boas obras, mas tem que praticar boas obras porque é salvo. Amém? Então guardar-se da corrupção do mundo. Meu irmão, o pecado está aí, não é? O pecado está aí. Corrupção, tanta imoralidade, tanto pecado, tanta violência, não é? Adultério, fornicação, homossexualismo, até nas igrejas, tem gente que é homossexual por aí, sabe para quê? Para ir para o inferno, porque aquele que pratica o que Deus condena, já está com o nome na lista dos que vão para a condenação eterna. Então, Tiago está mostrando 3 características da verdadeira religião. Quero saber quem é que vai me dizer quais são as 3 características. Vamos ver quem é que sabe. Qual foi a primeira característica? Refrear a língua. Segunda característica? Muito bem, visitar órfãos e viu sua necessidade. Terceira característica? Guardar-se da corrupção do mundo. Amém, meus irmãos? Finalmente, como me alertou ali, irmão Charles, gastamos 1 ano no primeiro capítulo de Tiago. 1 ano, graças a Deus. Agora não venha com aquela história fiada, que toda sexta-feira é a mesma coisa. Se você disser isso, é um mentiroso da língua de gravata. Porque Tiago não escreve a mesma coisa, cada versículo é uma coisa diferente. Cada sexta-feira eu comento 2, 3, 4 versículos, são mensagens diferentes, lições diferentes. Então que Deus nos ajude e guardemos a palavra.